Vamos a mais um vídeo no qual nós vamos tratar sobre o assunto da genealogia de Jesus Cristo. Livro de São Mateus, capítulo 1, versículo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa promessa de enviar Jesus Cristo, ela é antiga, ela é anterior até a Abraão. Ela ocorre exatamente no período, no advento da queda do casal Adão e Eva, no Éden. Ali, Deus tratando com Adão, Eva e a besta, porque todo mundo fala serpente, serpente, serpente. Mas ela só virou serpente, ela só veio a ser serpente depois que foi amaldiçoada. Antes de ser amaldiçoada, ela era um animal ereto, falava, era bonito, tipo um leão, um animal ereto, um ser ereto, até mais bonito mesmo do que Adão, a ponto de interferir na criação de Deus. Dizem que foi uma maçã. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Foi algo muito além de uma maçã. Mas vamos voltar aqui ao tema. Então ali, o Eterno disse, Deus disse, que da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. O que acontece? Passaram-se os tempos, nasceu Abel, foi assassinado por Caim, filho do maligno. Veja só que não foi uma semente, é filho, é sangue. Teve genes, teve sexo. E depois de Abel nasceu Sete, depois veio Enoque, né? Nasceu Sete e aí começou a ser invocado o nome do Senhor. Até então estava em silêncio, Caim estava para lá proliferando, construindo cidade e casando com mulheres e tal. Mas com Sete, se eu não estou enganado, aí passou a invocar o nome do Senhor. Depois veio Enoque, que andou com Deus, e Deus para si tomou. E finalmente veio Noé, pregoeiro da justiça, que Deus falava com ele, etc. e tal. Aí a terra já estava empestada de pecado. E aí veio a arca, o dilúvio. Ficaram Noé e seus filhos. E aí, mas o diabo passou pela arca em Canaã, em Cão. O diabo passou pela arca em Cão. Satanás conseguiu atravessar o dilúvio através de Cão. Mas aí, no capítulo 11 de Gênesis, nós temos o advento de Nimrod, que veio reivindicando. Eu sou o prometido lá de Gênesis, sou eu que vou fazer isso. Tudo mentalmente. Vou construir uma torre que vá até o céu, vou fazer um nome para mim. Satanás, querendo ser Deus, etc. e tal e tudo mais. Arregimentou nações, foi valente igual a Nimrod, não existe diante do Senhor. Todos estão diante do Senhor. Então a mensagem não é mentirosa. Mas quem era a pessoa pela qual Deus daria cumprimento à sua promessa de Gênesis? Que viria um que esmagaria a cabeça. Não foi Nimrod. No próprio capítulo 11 de Gênesis, no final você vai encontrar que aparece uma pessoa chamada Abrão, da genealogia de Sem, a geração de Sem. No capítulo 12, nós encontramos que Deus convoca esse Abrão. Diz para ele sair do povo dele. É o capítulo 12, versículo 1. O Eterno, o Criador, Deus, chega para ele e diz: Abrão, saia. O chamado de Abrão. Abrão,
Então disse o Senhor a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse aqui, Abrão é o eleito, não o Nimrod. O Nimrod é um metido. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, esse Abrão está aqui no Gênesis, no Êxodo, em Mateus, isso sai. Esse Abrão está aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele já está aqui como Abraão. Então, Abrão, aqui ainda Abrão no versículo 12, é um. Agora vamos aí de Abrão, vão se passando os tempos e vão surgindo pessoas até chegar a Davi. Mas vamos antes falar aqui sobre a promessa antecipadamente, aqui já como Davi está no primeiro versículo, vamos falar os versículos, concordâncias da Bíblia que apontam como se corroboram, né? Corroboram com esse versículo 1 de Mateus, falando sobre o fato de Davi ser um eleito, a pessoa escolhida para que da sua geração viesse o Cristo. Bom, sem ir muito longe, vamos lá para Salmo 132, versículo 11. O que é que diz? O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono alguém da sua geração, da sua genealogia, eu porei um sobre o seu trono. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, filho de Boaz com Rute. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jeremias, capítulo 25, versículo 5, a parte A. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Tudo isso é promessa. Aquela promessa feita lá em Gênesis. João, capítulo 7, versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da terra, da cidade, da aldeia onde Davi morava? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, falando de Davi, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, aqui já diz quem é. Aqui já dá a identidade de quem é esse ser prometido. Levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. O Cristo veio para assentar sobre o trono de Davi. Promessa de Deus. Promessa de Deus. E finalmente Romanos capítulo 1, versículo 3, que diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Essa mesma genealogia nós encontramos em Lucas. Lucas capítulo... No livro de Lucas, capítulo 3, versículos 23 ao 38. Só que ela é invertida. Ela é de Cristo até Deus. Lucas faz diferente. Lucas fala de Cristo,
do dia que Cristo nasceu e vai descendo com a genealogia e inclusive passa por Abraão e depois chega a Sem, a Noé, a, a Sete, a Adão e a Deus. Já Mateus não, Mateus trata de lá para cá, de Abraão para cá, até Jesus. É diferente um do outro. Agora, no versículo 2 no versículo 2 do capítulo 1 de Mateus, nós encontramos o seguinte: Abraão gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Por todos esses estão na genealogia. Todos esses são da descendência. Cristo é da descendência de todos estes. Todos eles tiveram um nascimento extraordinário, um nascimento da parte de Deus. Quer ver? Abraão gerou a Isaque. Onde é que nós encontramos isso? Gênesis, capítulo 21, versículo 2. Quem conhece a história de Sara? Sara era o quê? Era estéril. Ela não tinha filhos. Deus veio a Abraão e fez a promessa de que Abraão teria um filho. Então, Abraão estava com 75 anos. Quando Abraão completou 100 anos, esse filho veio. Então foi no capítulo O Nascimento de Isaque, capítulo 21 de Gênesis. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou. Então está aqui a promessa cumprida. De Isaque vem Cristo. De Isaque vem Cristo. Isaque gerou a Jacó. Onde é que nós encontramos isto? Que Isaque gerou a Jacó. Nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 26. Vamos ler do 29. 25, 26. 25, 26. Esaú e Jacó. Vamos do 24. Vamos ler do 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. No ventre de quem? De Rebeca, a esposa de Isaque. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa isso, peludo. Quer ver? Esaú. Esaú pode significar peludo ou cabeludo. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó significa enganador. Jacó significa ele agarra o calcanhar ou ele age traiçoeiramente. Então Jacó tem esse significado. E Cristo vem da descendência, vem dessa ali. Tem muito mais coisas que vão acontecer. Daqui a pouco vai entrar Tamar. Já tem um vídeo aí falando sobre Raabe. Raabe. Cristo é da descendência dessa mulher. Raabe, a meretriz. Por todo o tempo, por onde é falado, Raabe casou com Salmão, general do exército de Josué. Mas vou dizer, Raabe, a meretriz. Vamos lá, né? Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou a Judá e seus irmãos.
Judá teve mais 3 irmãos, porém, nenhum deles entra na genealogia. Nenhum deles. Quem entra é Judá. Quer ver? Eu vou ler aqui. Os filhos de Jacó, Gênesis 29 e 35. A partir do 31, o que diz? Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, Ruben significa isso, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Simeão significa isto, o Senhor ouviu. De novo, no versículo 34, de novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim. Então, porque já lhe dei 3 filhos, por isso lhe chamou o nome de Levi. Levi significa isso, apegado. Meu marido se apegará a mim. Finalmente, no versículo 35, o último filho, Judá, é o que entra na genealogia de Cristo. Está aqui. São Mateus, capítulo 1, versículo 3, versículo 2, no finzinho, Judá, o último filho, finalmente engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse, dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Judá significa isso, Deus seja louvado. E esse Judá entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo, no versículo 2 de São Mateus, capítulo 1. No finalzinho, e Jacó gerou a Judá, e a seus irmãos. Os irmãos não são enumerados, só o Judá. Vamos para o próximo vídeo, encerrar isso aqui, vamos para o próximo vídeo e dar continuação neste assunto. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Shalom Adonai.